Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu esqueci de falar para o Rafael, que não era para ele ter dito que seria eu que iria falar, porque eu estou com um dom de esvaziar tudo o que eu vou falar. Olha, vocês lembram domingo passado como essa igreja estava cheia? Era glória daqui, glória de lá. Na hora da pregação, os glórias sumiram. 8 pessoas se levantaram e foram embora no meio da mensagem. E como sabiam que hoje seria uma sequência, poucos vieram. Então, eu não estou com esse dom para estar expondo as coisas. Mas por que isso está aí acontecendo? Eu disse no domingo passado que quando a gente começa a fazer um estudo, expor uma carta ou qualquer livro da Bíblia, vai chegar um determinado momento que você se depara diante de um texto e você não tem como fugir dele. De 11 anos, 12 anos que eu estou aqui nesta igreja, pregando neste mesmo púlpito, raras as vezes que eu toquei no assunto que o capítulo 8 de 1 Coríntios fala e o capítulo 9 que hoje a gente sequencia. Hoje nós chegamos no capítulo 9 da segunda carta, então você já pode ir abrindo aí, que eu não vou projetar o texto, e a nossa reflexão segue, porque Paulo usa o capítulo 8 e o capítulo 9 dessa segunda carta para falar acerca de um tema muito difícil no mundo que nós vivemos. Por quê? Porque a igreja, lamentavelmente, ela vive nos dois extremos. E dificilmente, quando a gente vai falar de um assunto como este, que é o cristão e o dinheiro, você consegue, sem pender para o extremo da negação, porque dízimo e oferta é um princípio, e foi Deus quem a estabeleceu. A gente acredita, não é, nas Escrituras. A gente acredita nas Escrituras quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se toda a Escritura é inspirada, então o Antigo Testamento também é inspirado. Ou a gente acredita nas Escrituras por completo, ou a gente rasga estes textos e diz, não, isso daqui não é inspirado, isso não serve para nosso ensino, para o nosso caminhar. E o outro extremo é que as pessoas usam, dentro da igreja, destes textos para construir os seus reinos e os seus impérios. Então, há uma distorção de ambos os lados, daqueles que defendem e colocam como meios de adquirir bênçãos de Deus, a oferta, o dízimo, e não é de jeito nenhum. Hoje eu posso até escandalizar alguns, mas se você faz isso sem o coração em Deus, sem o amor em Deus, não serve para nada, pode usar esse dinheiro para outra coisa. Deus não aceita isso. Isso é como se fosse coisa manca, é como se fosse coisa defeituosa e Deus não aceita. Então, nós temos que andar de acordo com o que as Escrituras nos diz, sem pender para a negação de que isso não é um princípio e eu não preciso fazer, porque se eu defendo isso, eu não acredito que a Bíblia é totalmente inspirada e serve, como Paulo diz, para minha correção, como eu também não posso chegar aqui e condicionar esse momento do culto como a única possibilidade de você vencer e de você prosperar, de modo algum. É mentira. Tanto é mentira de um lado quanto é mentira do outro. Então hoje, a minha proposta é sequenciar o cristão e o dinheiro. Então o cristão e o dinheiro 1 já está no site, e agora vai o cristão e o dinheiro 2, que é dobrado, a dose dobrada agora. Vamos lá? Capítulo 9, a partir do verso de número 6. Diz assim o apóstolo Paulo:
Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Verso 8. Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos de sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Lembram dessa generosidade em qualquer ocasião? Os macedônios e os coríntios, os macedônios em extrema pobreza, no capítulo 8, e os coríntios com fartura, e Paulo usa a experiência dos macedônios, que tinham motivos de sobra para não colaborar, para motivar os coríntios, que estavam fartos e não estavam colaborando. Então aqui o texto continua, em generosa e em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Verso 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha, a ideia aqui desse verso 12 é de que no momento em que eu supro, no momento em que eu participo da oferta do que o Paulo está falando, o meu jeito expressa gratidão a Deus. É como se a pessoa olhasse e chegasse e dissesse: louvado seja Deus, porque no dia da minha angústia você me socorreu. Muito obrigado. É como se Paulo estivesse dizendo: quem faz isso ao necessitado, quem faz isso com amor, ele é lembrado em oração e é lembrado em ação, em gratidão a Deus. Verso 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Está se referindo à igreja de Jerusalém, que seria a destinatária daquelas ofertas, daquelas contribuições que os irmãos estariam levantando. Então Paulo está dizendo, aqueles irmãos, eles perceberão a generosidade de vocês ao compartilhar dos seus bens, e o verso 14 diz, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Paulo está dizendo, vocês estão dando de modo tão generoso, que aqueles irmãos, quando receberem a oferta de vocês, eles vão orar por vocês, cheios de amor por vocês. Eu não sei se você já passou por algum momento difícil da sua vida, mas se você passou por um momento difícil da sua vida, e quando alguém chegou naquele momento difícil da sua vida e te socorreu, qual é o sentimento
do seu coração quando você dobra os joelhos para orar a Deus? Primeira coisa, você vai dizer o quê? Senhor, muito obrigado por aquele irmão que foi um anjo do Senhor na minha vida. É ou não é? Vocês estão percebendo como que o Paulo está terminando a ideia, o raciocínio entre esse relacionamento do cristão e o dinheiro? E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Agora olha como ele termina o verso 15. Graças a Deus por seu dom indescritível. Só uma pessoa que foi alcançada pela graça, só uma pessoa que foi totalmente regenerada pela graça, é capaz de fazer o que está do verso 6 até o verso 14. Paulo termina o verso 15 resumindo a ideia. Isso aqui é um ato de gente regenerada, de gente que passou por transformação verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, para nós compreendermos melhor esse texto, eu gosto de desenhar. Eu gasto horas e horas para tentar desenhar as reflexões, para ver se facilita a compreensão através da visualização. Então, o capítulo 9, o Paulo está trabalhando duas questões. E ele usa uma figura de linguagem conhecida como antítese. É o contrário. Ele coloca duas situações para falar de uma coisa só. Primeiro, ele fala de dois tipos de ofertantes, do verso de 6 até o verso 14, do capítulo 8 até o capítulo 9. Ele vai trabalhar essas duas ideias. Então existem os que semeiam pouco, a antítese. Esse pouco é comparado proporcionalmente ao que ele recebe. Não é pouco na quantidade que ele traz, porque senão a oferta da viúva não seria a maior. Mas ela foi não a maior, mas a melhor, porque comparado com o que ela ganhava, aquilo foi muito mais significante do que o montante que as pessoas jogavam. Existem os que semeiam com alegria, a antítese novamente ele vai usar, e os que fazem com tristeza, os que fazem como por obrigação. Vocês estão percebendo estas figuras, estes dois tipos de ofertantes? Mas fica bem claro que Deus ama quem dá com alegria. Por isso eu disse para você, se você vem para esse momento de oferta e de dízimo, e você vem constrangido, você vem por obrigação, olha bem aqui para mim, filhinho, pega seu dinheiro e não traz aqui em nome de Jesus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não recebe oferta e dízimo que seja por constrangimento e por obrigação. Deus não precisa, Deus não aceita. Use este dinheiro para fazer qualquer outra coisa, porque isto é prostituição a Deus. Tá bom? Então aqui você já começa a entender que eu não estou pregando isso para tirar o seu dinheiro. Nós não temos essa intenção. A intenção é que você se conscientize de que Deus ama quem faz isso com alegria. Nossa, chegou o momento para eu fazer isso ao Deus que fez tanto por mim. Isto é insignificante. E este semear é em todos os sentidos, viu? Não é dinheiro só. É em todos os sentidos.
Paulo está trabalhando uma ideia de modo sutil para separar essa ideia de semear pouco e colher pouco, semear muito e colher muito. Ele deixa isso separadamente do dinheiro, porque para frente um pouco ele trata do dinheiro. E a segunda questão que este capítulo trabalha é a filosofia do dinheiro. Então tem os dois tipos de ofertante e a filosofia do dinheiro. Porque o Paulo está desenvolvendo aqui uma filosofia. Olha, dinheiro é algo que todo mundo precisa. Tem alguém aqui que não precisa de dinheiro? Levante uma mão aí. Tem alguém que não precisa de dinheiro? Todos nós usamos dinheiro. Sim ou não? A questão aqui que Paulo está trabalhando é o lugar que o dinheiro ocupa na minha vida e no meu coração. Então, se eu chegasse aqui para vocês e perguntassem para vocês, para esse lado direito meu, dinheiro é problema ou é solução? O que vocês me respondem? Dinheiro é problema ou é solução? Hã? Vamos, gente. Solução? Desse lado, dinheiro é problema ou é solução? Hã? Solução? Vamos lá. Isso. É bem isso. Antes de responder, a gente tem que perguntar. Dinheiro não é problema. Dinheiro é solução. Claro que dinheiro é solução. É nós que o transformamos num problema? É nós. É nós que transformamos o dinheiro num problema. O dinheiro é semelhante à faca. A faca é um problema ou é uma solução? Você usa a faca para cortar aquele bolo de nozes, que uma vez eu comi num aniversário na casa da Tânia, que é ali da Real, que eu só como quando é aniversário, assim. Bicho é caro. Quando tiver um lá, se quiser um pedaço da Tânia, você pode me convidar que eu vou lá de novo. Quando você usa a faca para cortar aquele bolo de nozes da Real, a faca é um problema ou uma solução? Uma solução. Quando eu uso a faca para cortar aquele pão caseiro, passa aquela margarina, que eu não como margarina, e ela derrete em cima do pão, é um problema ou uma solução? Não, é uma solução. Agora, quando eu uso a faca para cortar as tripas de outro, ela é um problema ou uma solução? É um problema. A faca está simplesmente cumprindo o destino de faca, que é cortar. Né? Então, a faca e o dinheiro, eles podem ser solução ou podem ser o problema. O negócio é quem está por trás deles. Quem é que está manuseando? Esta é a filosofia que o Paulo está usando aqui. Então eu estou tentando colocar em coisas práticas para que você entenda o raciocínio deste homem fantástico, deste pequeno homem feioso, como diz as Escrituras, feio, de aparência feia, mas de uma capacidade gigantesca. Eu queria ter a feiura de Paulo. Mas a inteligência, o raciocínio lógico que esse homem tinha de trabalhar com as palavras. Está vendo como que Deus compensa? Então, a esperança para você que é feinho. A esperança. Pede para Deus, Deus recompensa essa feiura em inteligência. Capacita-me, Deus, a esperança. É só a gente buscar. Então, o primeiro princípio a ser observado em tempos difíceis é o princípio do verso 6. Semeie mais para colher mais.
Vamos lá? Aqui nós estamos diante de um texto extremamente distorcido por muitos que aderiram à teologia da prosperidade. Esse texto está falando de dinheiro? Não. Esse texto não está falando de dinheiro. Este verso particularmente não. Porque se este verso estivesse falando de dinheiro, ninguém aqui precisaria trabalhar. Era só você vender a sua casa e trazer aqui, e Deus ia te dar uma dobrada, não é isso? Estão percebendo que esse texto não está falando de dinheiro? Então este semeie, quem semeia pouco, também colhe pouco. Nós temos que entender que Paulo está usando neste verso as duas figuras, macedônios e Corinto. Macedônio pobre, Corinto farto. Então Paulo está dizendo que a maneira de semear não está simplesmente relacionada a dinheiro, mas sim a generosidade, a insistência, a persistência que aqueles irmãos da Macedônia tiveram. Então Paulo não restringe este verso 6 a dinheiro, mas a atitude. É a atitude que Paulo está falando. É a postura que eu tenho diante dos tempos difíceis. Diante do momento em que tudo corrobora ou contribui para que eu não faça. Então Paulo está falando de atitude. É como se ele dissesse, em tempos de crise, estude mais. Você que é jovem, adolescente, não gosta de estudar, semeie mais estudo. Aproveite mais as oportunidades. Acate mais o conselho das pessoas mais experientes, mais velhas. Em tempos de crise, o mundo, as coisas se afunilam e só consegue passar pelo funil quem semeia mais na vida, quem semeia mais estudo, quem semeia mais dedicação, quem semeia mais atitude. Então, na verdade, duas questões a gente precisa lembrar aqui, e fica isso muito evidente. Emerson, filho de Deus, vou te pedir mais um favor. Liga essa máquina aqui para cima de mim, porque eu não estou aguentando, eu estou suando aqui, por favor. Duas questões nós precisamos lembrar aqui. Primeiro, o que é que temos semeado? Lembrem-se, aquele que semeia precisa saber que para semear, você vai semear alguma coisa. O que é que temos semeado? A resposta para essa pergunta, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque a resposta para essa pergunta definirá o resultado da colheita que eu quero colher para a minha vida, bem como as consequências eternas desta colheita. Então, se você que é jovem perguntasse para uma pessoa mais idosa, eu acho que tem que ligar aquela chave lá do meio, lá, ó. Ali, ó. Cuidado, meu irmão, para você não morrer com choque. Aí, agora vai ligar. Está tudo bagunçado hoje, né? Putz, para falar desse assunto, eu vou falar para você, é terrível, hein? Dá suador, dá tudo. Está no frio? Deixa eu ver. Ele está no frio? Está no frio? Então tá, beleza, vai lá. Voltando para a nossa linha de raciocínio.
Então a resposta para essa pergunta, ela é mais importante do que a própria pergunta. Por quê? Porque a resposta define o resultado da colheita que eu quero ter. E não só o resultado da colheita, mas as consequências na eternidade daquilo que eu quero colher. Porque não adianta, queridinho, eu semeio aqui nessa vida, e só aqui nessa vida, e eu vou colher só aqui nessa vida. Então, como eu estava dizendo, você que é jovem e tem preguiça de estudar, chega para um crente mais experiente, mais vivido, e pergunte a ele, se ele pudesse voltar ao tempo, o que é que ele faria? Se ele voltasse no tempo, ele vai lhe dizer duas coisas, se for crente. Primeiro eu estudaria mais. E segundo, eu me dedicaria mais ao Senhor. Estas duas coisas. Um crente mais experiente responderia. Sabe por que ele responderia isto? Por duas razões. Porque o conhecimento, ninguém rouba de você. Conhecimento, podem te prender, podem te matar, mas ninguém tira o conhecimento de dentro de você. E segundo, é porque a fé no Senhor é a única capaz de nos dar descanso, segurança e paz. Por isso que são duas coisas que nós, crentes, precisamos correr, buscar, semear. As nossas atitudes precisam ser mudadas. E aí o Paulo vai usar uma outra questão, que é a intensidade. Qual a intensidade? Se eu estou semeando, eu preciso descobrir a intensidade, que é justamente para trazer o equilíbrio. Para a gente semear alguma coisa, a gente primeiro precisa deixar a preguiça, porque Provérbios diz, aquele que olha para o vento não semeia. Ele está querendo chamar o cara de preguiçoso. Sabe aquele cara que ele trabalha na roça, e aí a terra está preparada, mas o sol está quente, ele olha e ele dá aquela meio-dia, ele diz, o vento hoje não está bom, então eu não vou semear. Então o Salomão diz, aquele que olha para o vento não semeia. Aquele que olha para o tempo não colhe, não planta. Então, para a gente semear, precisa deixar a preguiça. E quando a gente deixa, então, a preguiça, há uma intensidade. Por isso que ele diz, pouco colhe, quem semeia pouco, colhe pouco. E com fartura, colhe quem fartamente semeia. Então, o que é que você tem semeado e qual a intensidade? Você está semeando para colher só aqui? Eu lamento. Mas se a intensidade que você usa para estudar as coisas daqui, a intensidade que você usa na dedicação no seu trabalho diário, se ela ultrapassa a intensidade que você se dedica a Deus, eu lamento, mas a colheita não vai ser tão boa. Sabe por quê? Você vai colher bastante aqui. Pode ir até para o céu, porque a salvação é pela graça. Só que, filho, filha, senhor, senhora, Salomão diz que vai chegar um tempo que nós não teremos mais prazer nos nossos dias. Os moedores da nossa boca irão cair. Vamos ficar banguelinho, banguelinho. Desse jeito. Os nossos olhos vão ficar cinzentos. Vai ficar cego.
E o Salomão diz que vai chegar os dias dos quais nós não temos mais prazer. E aí a gente vai olhar para tudo o que a gente semeou, tudo o que a gente já colheu, mas a nossa consciência vai estar ali batendo, dizendo que nós poderíamos ter feito mais a Deus e nós não fizemos. Nós poderíamos ter semeado mais serviço no reino de Deus, mais dedicação no reino de Deus, mais devoção, busca da santificação, mais parecido com Jesus, e nós não fizemos. E tem coisa que perturba mais do que uma consciência que a acusa. Vai chegar este dia. Então, qual será a nossa atitude daqui para frente? Será uma atitude gananciosa ou uma atitude generosa? Porque o ganancioso, ele entende isso daqui como dinheiro, e ele semeia querendo ganhar e lucrar. É isso que ele entende, e ele quer fazer isso a qualquer custo. Por isso que muita gente cai no bilhete premiado, onde já se viu. Estou vendendo um bilhete premiado, vale milhões. Se você quiser, no final do culto, eu tenho ali na minha sala. Eu vou te cobrar só R$500 e você vai se tornar um milionário. Esse é o conto do bilhete premiado. E não é isso que fazem dentro das igrejas com este verso, distorcendo e levando o nosso coração à negação por causa do que fazem errado? Então o Paulo está trazendo a gente para o equilíbrio, mostrando que o generoso é aquele que sacrifica os seus próprios interesses em favor de outro, é diferente do ganancioso. O ganancioso tudo que faz, ele faz pensando em si. O que é que eu levo nessa? É assim. Já o generoso não. Se possível, ele tira a blusa e dá para o outro. É assim que o texto está trabalhando. Então qual será a nossa atitude? Insensata ou lúcida? Os atos dos insensatos são contrários ao bom senso. O insensato, ele não pensa. O insensato, ele não procura a justa medida. Lembram lá da época, quando Deus estava derramando o maná? E aí Deus disse ao povo, olha, colham só esta medida, a porção diária. Mas o insensato, ele foi lá e ele colheu porção dobrada. Ele não está preocupado com a medida exata, com aquilo que é necessário, mas ele está preocupado com aquilo que vai sobejar. Esses dias eu conversando com o Rafael, e ele disse uma coisa para mim que eu fiquei assim impressionado. Ele disse, olha, eu não quero ser um homem rico. E eu fico abismado, porque nós muitas vezes queremos correr atrás da riqueza. E a riqueza pode ser este problema. Quando a gente tem o necessário, a gente começa a pensar. O lúcido pensa em seus atos, porque os seus atos se manifestam na luz. Há entendimento, há brilho. Ele sabe que a semente que tem não é para ele comer tudo, mas é para ele semear, é para ele dividir. Então que o Senhor nos ajude a semear mais atitude, mais postura no reino de Deus, na vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus. O segundo princípio a ser observado em tempos difíceis é mantenha o coração alegre. Agora o Paulo volta a falar de dinheiro, está vendo? Agora ele fala de dinheiro. Mantenham o coração alegre. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu tento imaginar
um coração que é dominado pelo dinheiro, como é que ele reage nesse momento de dar? Diante dessa ordem que Paulo está dando, cada um dê conforme determinou o seu coração. Tenta imaginar. Primeiro, porque o nosso coração é enganoso. Quer ver como nosso coração é enganoso? Vou usar a antítese também. Você já pensou se nós semeássemos à medida que a gente gosta de ganhar? É como se Paulo estivesse invertendo o texto. Deixa eu colocar esse pessoal de Corinto para pensar. É um pessoal nascido no berço da filosofia, então eu vou fazer uma escritura a nível para que eles pensem. Como se Paulo estivesse dizendo: semeiem à medida que vocês gostam de colher. Cada um dê conforme propôs no coração. E como é que a gente propõe no coração? A oferta para Deus. Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, dessa vez que veio, um certo momento lá, jantando junto, e ele disse, eu conversando com ele, esses extremos que a gente vive, e aí ele disse assim, que uma vez, uma mãe, desde pequeno, ensinava o filho a ser ofertante e dizimista na igreja. E aí ela pegou e separou 2 moedas e deu para aquele menino, disse, olha meu filho, essa moeda é de Deus e essa outra é para você comprar o sorvete. E aí foram para o culto, naquele domingo. E quando chegaram no culto, do lado da igreja tinha uma padaria. Dá uma sugestão, em tempos de crise, abre uma padaria perto da igreja. Você já vai ganhar dinheiro, pelo menos moeda você vai ganhar. Aí o menino saiu correndo para comprar o sorvete. E uma das moedas caiu no bueiro. E ele tenta pegar, sabe aquele bueiro que tem aquelas grades de ferro? Ele tentava pegar e não conseguia. Aí foi, comprou o sorvete, voltou chorando com o sorvete derretendo, todo lambuçado. Mãe, a mãe preocupada, o que foi, meu filho? O dinheiro de Deus caiu no bueiro, mãe. E é assim que muitos de nós reagimos. A moeda de Deus sempre sai pelo ladrão. É ela que a gente perde. Então, a afirmação de Paulo, ela revela 2 tipos de pessoas. Neste texto aqui, ela vai revelar os constrangidos, os que fazem com pesar ou fazem por obrigação. É como se Paulo estivesse dizendo, estes fazem, mas fazem como se fossem empurrados a fazer. Porque eles têm um caso de amor com o dinheiro. Eles até participam, mas fazem por obrigação. Olha, sinceramente, como eu disse, Deus não precisa. Ele não quer o seu dinheiro. Não quer. Você acha que Deus precisa do meu dinheiro? Você acha que Deus precisa dessa mísera coisa que a gente dá a Ele? Você já parou para pensar nisso? Não precisa. Mas o ato da gente fazer é como se a gente estivesse colocando a divindade Mamon embaixo dos nossos pés. Embaixo dos nossos pés, dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque a Bíblia manda eu fazer. É por obediência, é por amor. É para mostrar que o meu coração, o meu sentimento é totalmente voltado para o Senhor. Por isso que o Paulo termina com o verso 15 dizendo que só um homem, ele dá graças a Deus pela generosidade, porque só um homem transformado pela graça demonstra um coração gracioso, um coração generoso, um coração bondoso. E aí o Paulo vai falar do outro grupo de pessoas, que são os privilegiados.
Os privilegiados são aqueles que dão com alegria, conforme está aí no texto. Você não se perguntou por que existem pessoas como os macedônios que davam com alegria mesmo em extrema pobreza? Você nunca parou para se perguntar isso? Estes que fazem é gente que verdadeiramente teve o seu coração transformado pelo Senhor. Eles têm satisfação em servir ao Senhor com tudo aquilo que são, com tudo aquilo que têm, com tudo aquilo que possuem. São gentes que eles entenderam, dão com alegria, porque eles entenderam que a alegria é fruto do Espírito, não é resultado do que eles acumulam, do que eles guardam. Esta é a ideia e o raciocínio. Por isso que fazem com alegria. E de que grupo é que eu faço parte? De quem é o meu coração? A minha atitude diante de Deus nesse ato é amável? É agradável? É louvável ou é reprovável? Esta é a pergunta que a gente precisa fazer. E só mantém um coração alegre quem entende isso. Se a minha alegria estivesse no dinheiro que eu reservo para a minha segurança, eu estaria perdido. Para vocês terem noção, tem um irmão aqui da igreja, que o irmão dele, posso até mencionar, o Janduí. O irmão do Janduí ganhou algum tempo atrás na Mega Sena. Ganhou não sei quantos milhões. 25 milhões. Sabe quanto tempo que ele usufruiu desse dinheiro? Quantos? 200 dias. Ele nem conseguiu gastar uma parte, mas morreu. Morreu. Quem está feliz da vida? A viúva. Vai arrumar um garotão. 25 milhões não é 25 reais não, cara. Você acha que eu estou falando bobagem? Não estou falando bobagem não. Então vocês percebem que a alegria, se ela está no dinheiro, por isso que Paulo diz, se a nossa esperança está nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então mantenha o coração alegre quem não idolatra o dinheiro. Por isso de Eclesiastes 5, verso 10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Olha como a Bíblia é linda. Então não acumule. É o que Jesus disse em Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Se dinheiro trouxesse alegria, quem acumulasse seria muito mais alegre, mas não é. Qual a alegria de um milionário? Sair na rua para comer um cachorro quente, naquelas casinhas aí da rua aí. O cara anda com um monte de segurança. O filho dele nem brincar de bola de gude, na rua, brincar de estilingue. Pode, porque tem que ter segurança. Você já viu filho de pobre ser sequestrado? Tem algum aí? Não tem, não sequestra um filho de pobre. Até tinha uma música aí que o cara fez um sucesso porque ele usou um método, parece que contraditório. Ele disse, sequestraram minha sogra. Coitado do sequestrador. Ao invés de pedir o resgate, foi ele quem me pagou. Sequestrar pobre é pagar resgate. Sequestra-se rico. Onde está a alegria? Estão percebendo? Então, mantenha um coração alegre quem despreza a mesquinharia. E esse mantém o coração alegre.
Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Gente que faz isso é gente que aprendeu com as aves do céu. Jesus, ele era tão didático que ele usa as aves do céu para ensinar os mesquinhos. Olha, eu não vou usar a Bíblia, eu não vou usar a minha palavra, mas olhem para as aves do céu, aprendam com elas. Elas não trabalham, não plantam, não colhem, mas falta comida para elas. Olha, mudem os olhos de vocês, tirem os olhos do dinheiro e coloquem os olhos de vocês nos lírios do campo. Eles tecem, ou em outra linguagem, eles costuram, eles fiam, eles conseguem vestir, fazer as suas próprias roupas. Não. Mas Deus os veste na mais bela vestimenta que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu uma roupa tão linda como a dos lírios dos vales. Irmãos, bem disse Padre Antônio Vieira, antigamente adoravam o bezerro de ouro, mas agora estão adorando o ouro do bezerro. Pura verdade. Em terceiro e último lugar, terceiro princípio para ser observado em tempos difíceis é: confie no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus. Verso 10 e verso 11. Deus, em sua palavra, Ele nos promete nos dar o necessário para nós vivermos aqui nessa terra. E se nós não tivermos essa consciência, nós vamos ficar atrás de um Deus mercado, de um Deus em que eu entro com um carrinho e vou de prateleira em prateleira. Eu preciso disso, coloco no carrinho. Eu preciso disso, coloco no carrinho. Deus não é esse Deus de mercado. Não é. Deus é o Deus que quer de nós apenas confiança no caráter dele. E só quem confia no caráter de Deus é possível, no meio do caos, louvá-lo. Eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer novamente. Karl Barth, um dos maiores teólogos da história da igreja, o único teólogo protestante chamado pelo Vaticano para participar do concílio. De um concílio no Vaticano. E Karl Barth, após ter feito uma série de reflexões conhecidas, que saiu até um livro de sermões, os últimos sermões, o Canto do Cisne, após ele terminar esta série, ele cai enfermo e extremamente angustiante enfermidade. E chegam a ele os jornalistas, querendo que ele blasfemasse, e dizem a ele: como que você define Deus? Como que é Deus para você? Ele disse em uma música de criancinha: Deus é bom. Deus é tão bom para mim. Só uma pessoa que confia no caráter de Deus é capaz de, no meio do caos, dizer o que Barth disse. Só. Então nós precisamos desenvolver essa confiança no caráter de Deus. E aquele que desenvolve a confiança no caráter de Deus, o Paulo identifica, diferenciando o que confia no caráter de Deus e o que não confia no caráter de Deus. Está no texto essa diferença.
O que é que ele diferencia? O que confia, supre. Ele crê que Deus supre, ele não estoca. Diz o texto, aquele que supre a semente, ao que semeia, aumentará a semente. Como eu disse para os irmãos, no Antigo Testamento, Deus proibiu o pessoal estocar maná. Quem estocava maná, virava uma caatinga dentro de casa, que o povo foi pegando nojo daquela comida. Pão que caía do céu, algo que era para ser para o dia. Mas eles insistiram, não é? É a mesma coisa do crente, que ele quer ler a Bíblia, num dia ele quer ler a Bíblia para o mês inteiro. Não é isso. Porções diárias. Eu preciso de Deus todos os dias, pela manhã, ao entardecer e à noite, eu preciso de Deus. Então, só uma pessoa que confia no caráter de Deus vai acreditar que o suprimento de Deus é conforme a medida que semeamos. Então, quanto mais, lembram da história que o Ari disse aqui da última vez que veio? Nós somos a padaria de Deus. Se eu ficar estocando pão, eles vão mofar. Mas quanto mais pão, quanto mais semeadura eu faço, mais semente Deus me dá. Essa é a ideia do Salmo 126, verso 5. O pessoal está voltando do cativeiro babilônico. Eles tinham sementes, que era semente para comer, mas teve lá umas pessoas que entenderam que Deus é o que supre todas as necessidades. E o Salmo 126, verso 5 vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Essa é a ideia. Só existe um lugar que nós podemos acumular. Mateus 6,20, é no céu. Acumulem tesouros no céu. Acumulem. Acumulem. Agora vocês entenderam por que é que crente não joga na Mega Sena? Entenderam por que crente não joga na Mega Sena? Se está jogando na Mega Sena, não é crente. Vai se converter. Já pensou? Você multimilionário vivendo num país de multimiseráveis. Acabou o meu retorno de novo, mas vai sem retorno. Já pensou? Por isso, pior ainda, não dependendo mais de Deus, porque já pensou eu com 25 milhões na minha conta? Você acha que eu vou amanhecer o dia dobrando meu joelho e dizendo, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Por isso que é difícil. Lembra quando Jesus dizia assim que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, que era uma pedra que tinha no muro lá, do que um rico entrar no céu? Você acha que o rico, ele depende de Deus para quê? Na cabeça dele. Para quê? Ai, hoje eu quero, acho que andar de Land Rover. Vou ali, vou comprar. Ai, amanhã, acho que eu vou comprar um jatinho. Cara, aí no outro dia, eu vou comprar um iate. Fazer um cruzeiro. O pobre, o máximo que pode ir é até cruzeiro só. Mas nunca comprar um iate para fazer um cruzeiro. Nunca. Nunca. Aí o Paulo vai usar, não só a figura do estocar, que eu não tinha posto para vocês identificarem, que está aí, a diferença que ele faz daquele que estoca, porque ele não está confiando no caráter, e o que confia, ele sabe que Deus supre, então ele não estoca. E a outra diferença é a prosperidade da avareza. Olha que coisa linda. Somos enriquecidos de todas as formas, para sermos generosos. Somos enriquecidos de todas as formas, para sermos generosos, dependendo da ocasião. É isso? Não. Se é de todas as formas,
é para que a nossa generosidade se manifeste em qualquer ocasião, inclusive em tempos de crise, que é o capítulo 8. Então, a prosperidade é diferente do que as pessoas estão falando. Na verdade, próspero não é aquele que tem sobejando. Não, não é. Por quê? Porque se fosse, apóstolo Paulo estava frito, nem crente era o miserável. Porque ele chega ao ponto de dizer que ele passou fome. Nessa mesma carta, no capítulo 11, ele vai dizer que passou fome. Ele era próspero? É claro que ele era próspero. Mas o próspero é aquele que se deixa ser usado por Deus, independente da ocasião, e generosamente ele está ali, na sua pobreza, enriquecendo a muitos. É o que o Paulo vai dizer na segunda carta, que nós já estudamos, o capítulo 6, o verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é uma pessoa próspera. Agora, o avarento é diferente. É aquele que guarda. Ele guarda. Mas ele guarda. Como dizia Calvino, chegue para um avarento e o convide para que ele busque a Deus. Ele vai dizer assim: eu preciso só de um pouco mais. Sempre é um pouco mais. Só um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O avarento é, na verdade, mão de vaca. Como diz a expressão, um pão duro. Você sabe de onde que surgiu essa expressão, pão duro? Eu fui lá procurar de onde que vem essa expressão. Dizem que um cidadão ganhou de prêmio. Não foi na Mega Sena, tá? Ele ganhou de prêmio uma viagem de cruzeiro. Vocês sabem que viagem de cruzeiro é caríssimo. E esse rapaz ganhou a viagem e ele leva para essa viagem muitos pães, mas muitos pães, porque ele era um avarento. E lá pelas tantas, no último dia da viagem, ele chega para um dos tripulantes e diz: olha, eu estou aqui porque eu ganhei essa viagem, mas eu sou muito esperto. Eu participei desta viagem, não gastei R$1 nem para comer, porque eu trouxe um monte de pão. Aí aquele tripulante olha e diz: você não é esperto coisa nenhuma, você é um tremendo de um burro, porque na viagem já estava incluso toda a alimentação. E é daí que vem a ideia do pão duro. Comeu pão duro. E o que tem de crente comendo pão duro? Pão duro. Ah, seu pão duro! Porque não atentou para esse princípio. Avarento é aquele homem que Jesus chama de louco. Lembra? O cara plantou, colheu um monte. Os celeiros estavam cheios, mas a colheita que ele ia fazer não cabia mais. Aí ele diz: hoje nós precisamos derrubar todos esses celeiros e construir novos e maiores. Aí Jesus se apresenta e diz: louco, é hoje que pedirão a sua alma e o que tu tens guardado. Para onde que esse homem semeou? Cuidado. Onde temos semeado? Onde temos semeado? Então, irmãos, quando nós confiamos no caráter de Deus, nós não só ofertamos, nós não só dizimamos, mas quando a gente confia no caráter de Deus, nós nos transformamos em oferta. Nós nos transformamos em dízimo. Nós nos transformamos ao serviço do Senhor.
Essa é a ideia. Esse é o princípio. Prosperidade não é a ausência de problemas, prosperidade não é a ausência da dificuldade financeira, prosperidade não é a ausência de alimento na prateleira. Não. Não é. Nunca me esqueço de um dos últimos dias meus ali no Seminário Betânia, o pastor Alan, falecido, que tive o privilégio de trazer aquele homem para pregar aqui nesse púlpito. Um homem de Deus. Pensa num canadense, naturalizado americano, mas que servia o Senhor. Ele dava aula de espiritualidade. E num dia, num seminário lá no sermão da capela, ele acaba o seu sermão e vem uma das alunas de primeiro ano. E eu perto assim, e ela chega toda cheia de fervor e inocência, não sei. Mas por trás da inocência eu vi a ganância. Porque ela chega para o pastor Alan e diz assim: pastor, ore na minha cabeça para Deus abençoar o meu caminho, pastor Alan. E eu do lado levantei a cabeça, disse: deixe-me ver o que vai sair daí. Aí Alan olha para ela e diz: minha filha, olha aqui nos meus olhos. E ela baixa, ele alto, ela olha e ele diz assim: essa oração eu não faço porque Deus não responde. Ela: como assim, pastor? Deus não responde essa oração. Deus não vai abençoar o seu caminho. Ande no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é abençoado. Se você andar no caminho de Deus, olha que sabedoria. Se você andar no caminho de Deus, você não precisa de ser abençoado. As bênçãos vêm e te alcançam. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que entendeu que tudo que temos, tudo que somos, não é nosso. Somos apenas mordomos. A gente está aqui para servir. Não é mais para outra coisa. É apenas para servir. Eu concluo aqui, relembrando com vocês os 3 princípios no relacionamento entre o cristão e o dinheiro em tempos difíceis. Lembrem-se sempre disso. O primeiro é: semeie mais para colher mais. Semeie mais atitude. Se posicione. Tenha coragem. Se dedique mais, estudando para vencer, para ser classificado naquilo que você quer. Mas na mesma proporção, seja parecido com Jesus. Mantenha sempre o seu coração alegre quando envolver dinheiro, quando você tiver que tirar dinheiro. Lembro-me da história de um menininho, filho de um empresário muito bem sucedido. Isso aconteceu, diz o Ari, lá na igreja onde ele pastoreava. E esse empresário chega e chama os filhos para oração. E aí o empresário começa a orar: Deus, abençoa financeiramente, Senhor, os missionários que estão lá em tal lugar. Deus, abençoa a nossa igreja, Senhor, eles estão querendo isso, aquilo. Deus, abençoa isso, abençoa aquilo outro. Aí o menininho, quando acabou a oração, ele diz: pai, se eu tivesse no seu lugar, eu resolveria esse problema. Mas como, meu filho? Se eu pudesse assinar o seu talão de cheque, ó. Mesma coisa, a gente faz uma visita na casa de alguém que está precisando de um alimento, a gente diz: Deus, provê, Senhor, o alimento. Onde está o milagre? Você acha que Deus vai responder uma oração? É como se Deus olhasse e dissesse: mas você é bem sem vergonha mesmo, hein? Que canalice! Abra essa carteira, seu miserável, seu pão duro!
A semente que a gente tem é para semear. Confie no caráter de Deus. Não estoque. Não seja um avarento. De modo generoso, participe, contribuindo. E o verso 12 e o verso 13 diz que a contribuição daqueles irmãos eram para o serviço ministerial. Pode ler aí na sua Bíblia, não sou eu que estou inventando, não. E eu concluo aqui, terminando de verdade. Você pode ficar tranquilo que as próximas não serão sobre o dinheiro, tá? Você pode chamar os que sumiram, diz: acabou, acabou, tetra, lembra do Galvão? Acabou. Chamem, que a pancada agora vai ser diferente, não vai ser mais no bolso. Então dizem que havia numa igreja um pequeno comerciante, e esse homem, ele era um homem dedicado ao Senhor, mas extremamente dedicado ao Senhor, e de repente ele começou a prosperar, e ele foi prosperando, e ele foi prosperando, e ele foi ficando rico, de repente aquele homem sumiu da comunidade. E ele tinha um amigo da idade do Guigui, assim mais ou menos. Um amigo já experiente, com muitos anos de vida. E disse que aquele amigo foi fazer uma visita àquele homem. E após muito tempo de sumiço, aquele amigo simples chega na maior serenidade, com um papel, coloca sobre a mesa e ele escreve num papel a palavra Deus. E pede ao amigo: leia essa palavra, por favor, leia. E diz que o amigo, empresário agora, bem-sucedido, lê Deus. Aí ele arranca um outro papel, coloca sobre a mesa e diz ao amigo: feche os olhos. O amigo fechou os olhos, ele escreveu uma palavra e colocou uma moeda em cima. E diz: abra os olhos, leia o que está escrito. Aí o amigo olhava, tentava, mas eu não consigo. Serenamente ele disse: então, meu irmão, é isso que o dinheiro faz. Ele tirou a moeda e ele leu Deus. É isso que o dinheiro faz. Ele tira a nossa visão de Deus. Ele cega os nossos olhos. Entende agora porque o Paulo disse que o dinheiro é a raiz de todos os males? Dinheiro é problema ou é solução? É solução. Depende de quem está por trás e de como ele é usado. Que Deus nos ajude. Que o dinheiro não nos cegue, mas que o dinheiro possamos usá-lo para o serviço ministerial, para o avanço da obra de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus nos ajude em tempos difíceis, nós não permitirmos que o dinheiro se torne a divindade Mamon em nosso coração.